Eu diria que a Suzane ela tem um poder tão alto de sedução que ela consegue manipular até a justiça. Porque, por exemplo, quando ela entra na justiça pedindo a proibição do livro, ela consegue. Ah, tá. Isso é até te perguntar como é que... Ela conseguiu proibir o livro na primeira e na segunda instância. Ou seja... E ela alegava, assim, eu até me esforço para não rir quando eu digo isso, que ela alegou que o livro traria danos morais à imagem dela. Como se o crime que ela cometeu não fosse suficiente para destruir a moral dela, né? Mas aí, como você falou, primeira e segunda instância. Primeira e segunda. A gente conseguiu liberar o livro no STF, porque ela já tem jurisprudência de que quando tu proíbe, como um livro que ainda não foi lançado, tu tá praticando censura prévia. Entendi. E isso acabou... Ela nem sabia do conteúdo, então, e já estava se sentindo prejudicado, ou alegando prejuízo. Na decisão foi o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele dizia isso, que como é que tu tá, que ela alegava, porque o que aconteceu foi o seguinte, antes do livro sair, eu dei uma entrevista, eu acho que pro UOL, falando do livro. Então, na entrevista, ela usou a entrevista. Porque já tinha outras alegações lá. Por exemplo, os laudos psicológicos da Suzane, eles fazem parte do processo de execução penal, que na época que eu consultei não estava sob sigilo, mas eu fui lá, xeroquei o processo inteiro. Bati cópia do processo inteiro. Logo depois que eu bati essas cópias, a justiça decretou o sigilo do processo. Então, quando o livro foi publicado, com esses laudos, o processo já estava sob sigilo, então ela alegava isso. Mas aí virou essa discussão jurídica, mas o sigilo ele vai até onde? Até o momento que você tem acesso, depois que tu tem acesso, que tu tira as cópias, que decreta o sigilo, as tuas cópias estão sob sigilo? Não estão. Fora que para o jornalismo... eu não estou nem aí se o processo é sigiloso. Eu uso o meu bom senso para não ficar divulgando o processo que está sob sigilo, porque envolve criança, por exemplo. Então, disputa de guarda de criança que está sob sigilo, eu uso o bom senso do jornalista para não divulgar isso que vai prejudicar uma criança. Mas processo de execução penal de assassina, mesmo estando sob sigilo, eu consegui os laudos que entraram depois no processo, que vai entrando o laudo, né? Ela decretou o sigilo, eu tinha tirado uma cópia em 2016, eu acho. A partir do momento eu não podia mais consultar no balcão do fórum, mas chegavam novos laudos psicológicos, que aí as minhas fontes me passavam. Porque, a rigor, o dever de manter o processo sob sigilo é das instituições. É o fórum que está guardando, as partes que estão interessadas no sigilo, ou não, né? Porque às vezes o processo tem duas partes, uma parte está interessada no sigilo, a outra não, o processo vai sob sigilo, uma das partes vaza, mas eu não conheço caso de jornalista que perdeu o processo porque publicou parte de processo sob sigilo. Que, aliás, a vedete da Lava Jato era todas as delações premiadas, que era tudo sob sigilo. Agora Por isso que virou Vaza Jato, né? Papo Nostalgia. A RX Turismo Corporativo